E aí, pessoal, aqui é o Nando Vale no canal WMS Brasil Music Show. Prazer estar aqui com o Beto, meu grande amigo. É nóis. É nóis, Beto. E hoje, menos frio hoje, Beto? Menos, hoje tô... Hoje você já tá sem tava de casaco. então a galera ficou me zoando aí, mas tô encalorado. Eu queria dizer aqui agora que eu tô com um convidado muito especial, nosso convidado, né? Estamos um convidado muito especial, meu grande amigo, nosso grande amigo, Guilherme Schwab. Gui Schwab. Gui Schwab, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Prazer, obrigado, Luiz, pelo convite. Imagina, Beto, grande abraço. Honra é nossa. Prazer gigante. Muito bom estar aqui, obrigado. Imagina. Estamos namorando faz tempo esse momento, Verdade, né? Você veio lá do Rio. Finalmente consegui. Niterói. Niterói do mundo, né? Que você tá sempre viajando. Desembarcou de busão hoje aqui para poder trazer as violas. Para trazer com cuidado, para dar aquela... De avião não é jogo duro. Despachar um instrumento acústico é sempre um perigo. Aperta o coração. O coração fica aí. Fala uma coisa, Gui. Acho que o pessoal que não te conhece quer conhecer a tua história, né? Como é que a música chegou na tua vida? Você começou a ter contato com a música por quê? Foi na família? Com que idade? Cara, acho que dentro da barriga, né? Assim, da mãe, aquela família musical, assim, né? Meu pai é guitarrista, não tem tocado, assim, depois de parou, mas vem de uma família que sempre tinha música. Enfim, minha mãe me ninava ouvindo Beatles, Stones, assim, né? Uma família mais roqueira até, Seu né? pai foi profissional da música? Tinha banda nos anos 60, aquela coisa, depois ele parou de tocar, e aí aquela coisa, ele foi, né, pro mercado formal, né? Meu pai na analista de sistemas, mas aí e tinha essa coisa muito de família, do violão passar de mão em mão, assim, naquela final de festa, aquela coisa, eu tava tocando, as famílias cantando, as mães, as crianças tudo brincando, e aquele violão rolando, tu agora toca aquela aí e tal. Então aquilo era muito bonito, muito mágico pra mim, era muito gostoso aquele momento ali de família, de todo mundo fazendo um som. Mas ninguém era profissional, todo mundo gostava de tocar um violão. Sarau do rock. Sarau do Não, e rolava de tudo, não rolava só rock, assim, rolava tudo, né? MPB, Novos Baianos, enfim, rock também, Jovem Guarda e tudo, assim, né? Música que permeava a realidade deles ali nos anos 60, né? Você já sonhava nesse momento, quando você ouvia e curtia? Falei, putz, cara, era muito encantador ali, mas assim, teve uma virada de chave ali com 9 anos, que eu acho que era assim, que aí pintou o Guns N' Roses, assim, né, cara? Eu sou de 83, então ali no Brasil chegou ali em 92, assim, que deu aquela bombada. Sim. Eu lembro que pedi esse disco pra minha avó de Natal, né, o User Illusion. E eu achei, assim, primeiro a espada do He-Man, aquela de plástico amarela, virou a minha guitarra, né? Que legal. O momento da transição da criança, né? Começar a se interessar por outras coisas, né? E um belo dia eu achei a guitarra do meu pai, uma Janine 65, embaixo da cama, e eu olhei, cara, aquela pérola, assim, uma joia, assim, uma guitarra de verdade, né? Então, foi um momento, assim, mágico, né? E meu pai sempre me levou muito show, né? De amigos que tocavam, tinha banda. Então, eu vi o Paulinho Guitarra, que é uma lenda da guitarra brasileira, né? Pô, tocando na minha frente, junto com o Evandro Halabê, que é um grande músico também, lá de Niterói, assim. A banda tinha o Guilherme Bedran, irmão da Bia Bedran, tocando violino. E era uma banda de rock and roll com violino, né? Tipo Dave Matthews, que eu sei que você gosta, mas tocando Beatles, Stones, Neil Young, esse repertório com duelo de guitarra, com violino. Então aquilo já era muito mágico pra mim. Quando eu vi o Paulinho também tocando, eu falei, cara... Niterói é um celeiro, né? Niterói é um celeiro de Aldir Infante, muita gente, Maia, essa galera. Então, e Niterói tem muito, todo mundo fala o que tem na água de Niterói, né? Eu acho que Niterói é uma cidade... que são Aldir Infante, pro Maia, só... É uma cidade, Sérgio Cavazzoli, Fernando Caneca, enfim. Nossa, um monte. Então, é uma cidade que não é muito grande, é o Rio de Janeiro desse tamaninho, e eu acho que tem muito essa coisa, talvez por ser uma cidade menor, mais provinciana, digamos assim, tem um contato muito próximo. Então, assim, a banda do Gil era o Arthur, era o Serginho Cavazzoli, eram vários músicos de Niterói. Então, você tinha a oportunidade de ver, às vezes, ele chegando de uma turnê na Europa, e você vê ali em Piratininga, num jazz, num bar ali em Piratininga, eles fazendo um jazz segunda-feira. Tirar uma onda. Os caras, pra curtir, pra se divertir. Então, você tinha oportunidade de estar perto de artistas, né, e músicos desse calibre, e poder trocar uma ideia, fazer uma aula, ou perguntar sobre um equipamento, uma coisa. Então, Niterói tem muito essa coisa, eu acho... Uma união, né? De estar próximo, né? Eu acho que você me explicou agora a dúvida que eu sempre tive, como é que uma ilha que dominou 177 países do mundo tem tanta música boa. Inglaterra. Inglaterra. Tá ali, então as pessoas se encontram, né, cara? Mais fácil, né? Sempre tem aquela coisa de uma vida mais... Não é que nem o Rio que é bombado, é uma coisa mais
tranquila, né? E você anda em determinadas ruas, você vai encontrar alguém, você vai encontrar pessoas. Até o comentário prático que existe no Brasil você quer encontrar um artista nos Estados Unidos é Los Angeles, né? Quer encontrar no Brasil, desculpa, lá fora é Los Angeles, aqui no Brasil é Rio. É Rio, São Paulo, né? Não, mas o povo do Rio tá acostumado a ver o artista e o músico. Aqui não é muito... É muito grande, né? Então muito grande. Quando o pessoal vê... Tá acessível, tem, mas não tá acessível. No Rio não, tá todo mundo ali na praia, no quiosque. O cara tá correndo ali na Copacabana. Você cruza com as pessoas. Às vezes, sei lá, o Alceu tá andando na praia ali em Ipanema, fazendo exercício. Eles vão andando juntos. É louco, né? Assim... A praia, ela tem essa possibilidade. A praia é um lugar um ambiente todo mundo, né? Um ambiente muito democrático. Não, mesma palavra. Não, vamos falar de democracia. Mas, e aí com 9 anos, desse estalo. Deu estalo, eu fui fazer aula, aquela coisa, pai, violão. Ensina. E meu pai tinha um hábito, meu pai tem uma coisa que é uma influência muito grande, assim, que é o ritual de ouvir música, assim, que hoje em dia a gente ouve música muito fazendo outra coisa, tá dirigindo ouvindo música, ou a pessoa tá fazendo lavando louça ouvindo música, fazendo algo ouvindo música. Meu pai sempre teve um ritual. Sentar para ouvir música. Exatamente. Então, além assim, ele chegava em casa, sexta-feira, o dia dele de chegar do trabalho, ele ficava tocando o violãozinho dele, curtindo ele sozinho no quarto dele, tocando violão, sentado na cama. E eu ficava ali no canto olhando, assim, ele fazia aquilo com tanto amor, que eu falei, cara, esse negócio é muito maneiro, né? E ele, depois que pintou o CD, ele tinha muitos vinis, né? E aí, quando rolou o CD, foi a transição também, ele começou a comprar os discos dele em vinil e em CD. Em CD, tá. Então, toda semana ele chegava com novos CDs e era uma coisa que ele se aproximava também do que estava rolando, assim, né? Do Guns, ou quando pintou o movimento grunge, sei lá, do Pearl Jam, o Nirvana e tal... Ele acompanhou então, a molecada da escola, meus amigos queriam ir lá, porque tinha os discos lá em casa, assim. Aí você curtia com a turma. E aí meu pai tinha essa coisa de chegar em casa e botar um disco pra ouvir, ou um CD ou qualquer coisa, e ficar ali ouvindo música, parado, ouvindo, vou ouvir esse som. Então, assim... Não é o que você falou, uma coisa muito legal, cara. Não é ouvir música por ouvir, né? Não, apreciar a mesmo, música, ele degustar aquele som, sabe? Assim, degustar a palavra assim. Um vinho, assim. Ouvir aquela música com atenção, prestando atenção nos detalhes, aí conversar sobre aquele arranjo, sobre aquele som de guitarra, como é que o cara gravou, e ficar viajando na arte da capa do disco, sabe? Então, são coisas que para mim estavam dentro de casa, assim, né? Muito intrínseco, assim, porque ele sempre deu muito valor à música, assim, à educação musical. E tinha disco de música clássica, tinha disco de rock and roll. Eclético. Total, então, tipo, sabe? Aí depois minha irmã, ficando mais velha, aí, teve o boom do axé, tinha disco da Daniela Mercury quando bombou, tinha o Canto da Cidade lá, que aí depois eu fui descobrir a riqueza que tinha ali de composição do Herbert Viana e as percussões e como era, assim, mas então, meu pai é um cara do rock total, meu pai, eu lembro... Rock mais pesado ou mais pro pop, pro... Cara, e tudo, assim, tudo, acho que, assim, ali aquela base, como eu falei, Beatles, Stones, Led Zeppelin, os clássicos, assim... E coisas mais pesadas como Black Sabbath. E assim, por exemplo, eu não lembro do Beatles a primeira vez que eu ouvi, né? Assim, porque era minha mãe meninava ouvindo Beatles. Mas, por exemplo, uma cena que eu tenho muito forte é o AC/DC, a primeira vez que eu ouvi. Eu lembro de ir na casa de um amigo do meu pai, daquela, 41 anos. Então, era fita cassete, né? Pra gravar uma fita cassete de um disco do AC/DC. Ou de outros discos, fazer uma coletânea ali. E eu lembro da cena, assim, eu devia ter uns 7, 8 anos. E aí era aquele Highway to Hell, assim, a capa, eu lembro da cena do meu pai, Gui, você vai se amarrar no som desses caras aqui, assim, com aquele disco na mão, assim. E aí quando entrou aquela guitarra, eu tipo, cara, é isso. Gzinha. Então, isso é bacana, ter essa lembrança, a primeira vez que eu ouvi tal banda. Algumas você tem, né? Mas quando você é muito jovem, assim... O AC/DC é muito marcante. É muito marcante, cara. Porque é um rock pesado, mas é um rock dançante, né? É harmônico. Cara. Aquela... Enfim, então acho que foi daí que veio, né? Essa coisa, dia muito show. Meu primeiro show grande... Você pôde ir ver? Foram os Stones no Maracanã. Nossa, em você 95. Começou com os Stones ainda. Pois é, o primeiro show grande... Aí o Maracanã. Meu pai, a de censura era 14 anos, eu tinha 11, então não podia ir. Você entrou debaixo do casaco. Não, aí eu lembro, ele foi no juizado de menores, pediu autorização pra me levar. E aí o juiz lá falou, não, vai com pai e mãe, pode levar e tal. Que legal, hein, cara, que legal. E aí eu lembro que não tinha... Ele conversou comigo, eu não ia, mas quando foi chegando perto, aquela coisa, televisão toda hora, foi um acontecimento, né? Os Stones... nunca tinham vindo ao Brasil. Sim. E aí teve abertura por Barão Vermelho, Rita Lee, Spin Doctors, foi... Então, e aí fui no show, cara, aquilo ali foi mais
um golpe, assim, né? Como diz o Bob Marley, É um golpe. o bom da música é quando ela te bate você não sente dor, né? Então, assim, cara, quando bateu aquele negócio, eu falei, cara, isso é muito legal. E aí, foi. Porque eu queria fazer, eu vou complicar a vida dele agora aqui, Pode Beto. falar. Pra galera ver que não é nada combinado. Aham. Qual foi a primeira música que você lembra que você tirou, que você tocou? Se você puder mostrar pra gente. Pô, Se não for a primeira, a segunda, a terceira, vai, vou te facilitar, vai. dizer assim, a primeira, vou falar já vai, assim, a primeira que eu aprendi a tocar foi... Você aprendeu sozinho, só pra... Não, numa aula, mas o que eu aprendi sozinho, acho que não aprendi nada sozinho, assim, né? Só depois os outros instrumentos foi tudo sozinho. Mas o violão, a primeira foi encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Que era um professor que era meio seresteiro, né? Sei. E aí a segunda, olha como é que a vida é. A segunda música que eu aprendi foi... Ih, eu tô com outra afinação aqui. Vou fazer de 12 cordas, então. Tá bom, tá bom. Tá na outra afinação. Cada um fica A numa... segunda, olha como é que o mundo dá volta, né? Música é assim, né? Tem que ter mais um instrumento pra ter A segunda foi essa aqui. Cadê uma? Deixa eu pegar uma paleta. a palhetinha. Putz. Nossa, que legal. Essa música é linda, né? Ficou legal, hein? No 12. Não precisa falar muito, qual era. Enquanto eu corria, a senhoria me chamar, enquanto corria a barca. Show. E aí, bicho, segunda música, eu tenho um vídeo meu, assim, eu com 9 anos, primeiro show da vida, né? Eu fazia 3 meses de aula de violão, porque teve isso, eu falei, pô, pai, me ensina a tocar. Meu pai, aquele, não, cara, santo de casa não faz milagre, melhor te botar numa aula, né? Aí Mas ele era técnico, desculpa te interromper, ele era técnico, ele manjava ou ele tirava mais de ouvido, Meu ele era pai? mais apaixonado? Ele, acho que, não, tinha, assim, fez aula, aquela coisa ali nos anos 60, e tinha banda, era mais rock, assim, e Sim. tocava, mas não era um cara muito de solar, ele tinha, aí depois ele me ensinou coisas de escala, assim, linhas de baixo do Paul McCartney. Que legal. Eu lembro dele me passar coisas, assim, coisas de blues. Essas coisas básicas, ele tinha muito essa coisa, assim, eu lembro de aprender a tocar com ele, clássico da Jovem Guarda, sei lá, toma um banho de lua, fico branco como a neve, né? por aí vai. Então essas coisas eu aprendia em casa, assim, né, mas... Mas foram influências, né? Tudo influência, assim, e outras coisas de rock and roll, enfim, mas... Então a vida é muito louca, né? Depois a gente Você vai chegar lá. vai chegar lá. Então, assim, o início foi assim, né? Tem essa apresentação, eu com 9 anos, eu lembro que o professor, na época, ele fazia uns saraus, assim, de final de ano com os alunos, né? E aí, eu não lembro muito disso, mas depois no vídeo, né, que eu fui ver, eu de cabelo grande, que eu queria, né, ser igual os Slash, né? Porque o Guns já tava bombando. E aí ele me chamou pra tocar, só tinha 3 meses de violão, né? Aí eu toquei lá o Preta Pretinha e tal. E aí ele disse que, eu não lembro mais que ele, quando ele me perguntou, pô, você quer tocar? Ele, pô, aí que eu fiquei meio duro na cadeira, assim, uma criança, né? É lógico. Pô, mas se o senhor acha que eu tenho condições, né, de me apresentar na frente das pessoas, assim. Sim. E fui, cara. E foi minha primeira, assim, realmente apresentação na frente de um público, né? Já Porque eram os destrava, pais, né? os alunos. Já era destrava um auditório, pouco, né? E eu era uma criança ali tocando, muito básico, assim, mas foi um início ali dessa desinibição, nem sei se Sim. existe essa palavra, né? Eu acho que desinibindo. De estar desinibido ali pra poder Perdeu tocar. medo, né? Perdeu medo. Desinibição, é difícil de falar. Nem sei se tá certo essa Desinibição, palavra. acho que Desinibição. Enfim, depois se não procura ali. tiver, Eu acabei de inventar, Você inventou. Mas então foi uma coisa assim, e ali se tornou natural, cara, assim, que sempre tem um frio na barriga, né, pra tocar ao vivo e tal. Claro, principalmente no começo. E até hoje, acho que quando você perde, não sinto nada, um frio... Pô, aí perdeu. O grande lance é isso, né? Aquela coisa que pra mim, uma das coisas mais legais de tocar em teatro é aquele... A chama, né? O momento antes do show, quando a cortina tá fechada, você tá ouvindo aquele barulho do público. Quando a cortina abre, aqueles segundinhos que o barulho aumenta, né? Da galera, assim, tipo, pô, aquilo ali... Pô, aí começa. Um som, assim, é legal ouvir. Pra mim é muito gostoso, assim, esse momento, mas tem um frio, assim, pô, vai dar tudo certo, né? Tá tudo... Né? Tá tudo plugado. Tá tudo plugado, tá todo mundo preparado, assim. Acho que se o cara perde essa
chama, né, cara? Assim, fica um negócio muito automático, né? Fica uma coisa meio robotizada. Mas sem brilho no olho, né? Fica mecânico. Como tudo, você tem que ser apaixonado pelo que você tá fazendo e viver aquilo intensamente todas as vezes que você for fazer, né? Tá no momento presente, né? Não é? Falou tudo, momento presente. Né? Viver o presente. É uma meditação, né, cara? Eu acho assim, meditar não é só o cara ficar parado e tal. Quando você tá no momento presente, tá prestando atenção no teu instrumento, no que você tá fazendo. O próprio didgeridoo, que é um instrumento, né, que é um australiano, que é um instrumento de sopro. A gente usa respiração circular para tocar. Né? Bem difícil, né? É uma meditação, porque você está controlando a tua respiração, é um processo de autoconhecimento, o aprendizado do instrumento. E me abriu um leque, assim, como produtor, como músico, como artista, porque teoricamente é uma nota só. E nós, guitarristas, né, estamos sempre tentando tocar 1000 notas por segundo, né? A gente quer tocar... E aí, quando você é obrigado a ser criativo com uma nota, tocando um instrumento de sopro, aquilo mudou a minha percepção da música e a minha relação com a música, com a espiritualidade, com a meditação, no sentido do respeito por cada nota, de valorizar aquela, tocar menos notas, não fazer tudo tão... sabe, agulhado e rápido, porque tem que mostrar que é rápido, que eu tenho habilidade. Não, assim, menos é mais. Aquela piada do músico velho e do músico novo, sabe qual é essa? Não. Alguma galera vai saber me manjar, porque o músico, chegou o garotão lá, tocou... Arrasou, né? Todo mundo, pô, legal. Aí veio o Coroa, né? O Coroa tocou o B.B. King, né? Ficou só no... Um timbrão e todo mundo emocionou. Todo mundo, porra, bicho, mas aquele cara tocou pra caramba, não sei o que, ninguém falou nada. Agora chegou o Coroa, ele tocou 2 notinhas, todo mundo começou a chorar. Né? É que o cara novo, ele tá procurando as notas certas, né? O Coroa já achou, né? Então, é isso, assim, essa busca por estar no momento presente, por respeitar a música, respeitar cada nota que você vai tocar. Então, acho que quando a gente vai por exemplo, eu sou guitarrista, meu primeiro instrumento é a guitarra, né? É o meu porto seguro. Quando eu vou tocar viola caipira, se eu tenho uma dúvida na viola, eu venho na guitarra, tiro assim, como é que é um acorde diminuto na afinação aberta da viola caipira? Então tem que tirar. Então, assim, eu vou na guitarra que é o meu porto seguro, onde eu tenho o conhecimento ali. E aí, ou eu me transporto para esse outro instrumento. Quando eu volto para a guitarra, eu volto renovado. Sei lá, o ukulele, vou tocar o ukulele. O ukulele nada mais... É totalmente diferente. Mas é um violão com capotraste na quinta casa, você imaginar, só as 4 cordas de baixo. Essa é a afinação do ukulele. Cara, nunca tinha pensado nisso, que é a quarta... Isso é o ukulele. E aí, se você sabe tocar o ukulele e você começa a estudar os acordes... como é que é o diminuto, como é que é o sétima maior, como é que é o menor com sétima, como é que é uma inversão. Só você jogar da quinta aí quando você volta pra guitarra... A guitarra já tá lá. Esses shapes já estão todos na mão. Então se eu tô numa banda com um tecladista tocando, o cara tá numa região, eu vou pra outro lugar aqui. Normalmente a gente é acostumado a fazer os mesmos shapes de acordes, né? Fazer um Lá maior aqui, ou aqui, mas por que não fazer um aqui? Ou um menor com sétima aqui, que já é um outro shape. E aí você começa a colorir com outra sonoridade, mas... por causa de um outro instrumento que você for estudar. Que coisa, né, cara? Eu queria te fazer uma pergunta, Beto. Não sei se você quiser fazer qualquer pergunta, tiver uma... Você falou do Giridum, né? Sim. Uma das coisas que quando eu te conheci, que eu admirei muito vendo você tocar, é o Giridum. Eu acho que é um instrumento que você até falou, não é tão simples. Não é simples. Você já era um cara espiritualizado ou você desenvolveu mais o teu lado espiritual? Sim, essa conexão, assim. Cara, eu acho que eu sempre fui, assim, sempre busquei, mas eu acho que ali foi um momento porque é um processo de autoconhecimento, né? Pra você estudar esse instrumento, né? E ele tem uma filosofia muito bonita, né? Eu queria que você contasse isso, que é lindo, cara. Porque é um instrumento por exemplo, é um instrumento indígena, né? Aborígene. Um instrumento aborígene, então, naturalmente, assim, a gente até tá aqui no podcast da Taylor, que é uma empresa que acho que a gente tem que falar, que é uma empresa premiada em sustentabilidade, né, cara? E a gente tá vivendo um momento onde isso é crucial. Tem que ser valorizado. Tem que ser falado e valorizado e a gente tem que botar um holofote nisso. Nunca é demais, né? Nunca é demais. E o povo, claro, o povo aborígene é um povo, né, são índios, né? E o didgeridoo é um instrumento, cara, você tá soprando uma árvore, porque como ele é feito, a construção do instrumento, eles consideram o didgeridoo um presente da natureza e não um instrumento feito pelo homem. No sentido... Qual é a história? É um galho, um tronco de eucalipto, e lá ocorre um fenômeno natural onde os cupins comem esse galho por dentro. Então eles vão na floresta, batendo nas árvores, nos galhos, já foi comido, que já foi morto, e cortam ali. Eles não cortam nenhuma árvore saudável.
Então eles tiram ali todo, né, com algum instrumento de metal, Sim, eles, todo o resíduo que tem ali que o cupim deixou e tal, e quando você sopra, ele já tem uma nota. Claro que você pode trabalhar ali depois para usá-lo como um instrumento musical. Ele tem várias junto, notas, né? assim ou não? Tem. Você tem... Por exemplo, eu tenho vários didgeridus. Um tá em Ré, o outro tá em Mi, tem um em Si bemol, sabe? Assim, pô. Que doido. Cara, pô, tu tem um didgeridoo em Si bemol? Pô, tenho. Si bemol. Tem uma música que eu... Como se fosse uma gaita, assim. Exatamente. E você tem... Não tem só uma nota, que é o drone, que eles chamam, né? O drone é uma nota, mas você tem os tuts, que são outras variações com uma embocadura diferente. E a respiração circular... O didgeridoo é um instrumento utilizado muito ali. O aborígene não tem a linguagem escrita, né? Então todo o conhecimento, as tradições são passadas através da oralidade, da fala, da contação de histórias para as crianças. Então ele é muito usado nesse processo, né? E também uma conexão com o Tempo dos Sonhos, que é até o nome do meu segundo disco. Que legal, cara. Que é uma conexão com o mundo espiritual. Assim, o Tempo dos Sonhos na mitologia deles é onde tudo foi criado, assim, a natureza. Então, para eles, tudo é sagrado. Uma montanha é sagrada, o ar é sagrado, as árvores, todos os elementos da natureza. A religião é a natureza. Então, é muito bonito, assim, né? Porque você começa a estar inserido num contexto que não é o nosso, né? E você começa a observar e aprender com uma cultura que tem 40 mil anos de existência. A arte aborígene, as pinturas, o mosaico, a riqueza de detalhes, assim, você começa a prestar atenção em outras coisas, né? A pintura de um didgeridoo tem a ver com alguma coisa, região? Tem a ver com motivos sagrados para eles. Normalmente tem um animal, ou tem um calango, né? Tipo um lagarto, tem uma cobra. Outro tem coisas do Tempo dos Sonhos, que são seres, né, místicos ou símbolos. E a respiração circular é o ato de você inspirar sem parar de soprar, o sopro é constante. Cara, então mas você não fica sem ar? Não, justamente o contrário. Você oxigena o teu corpo todo. Então, isso dá até um barato no sentido de ele é um instrumento que depois saiu, né, matérias no jornal super tradicional, em inglês e conceituado, que é o British Medical Journal, sobre as propriedades terapêuticas do didgeridoo. Olha que né? Não só louca, né, como é usado na musicoterapia, massagem sonora, que é massagem sem toques, que é só vibração molecular e tal, como no tratamento de doenças do sono, como ronco, apneia, por você trabalhar muito essa região aqui. Eu que ronco, eu vou começar a tocar. Mas ajuda muito, cara. Ajuda muito porque você fortalece... E aqui a primeira pedra do café. Porque nunca roncou. Você fortalece essa musculatura, que o ato da respiração circular é você inspirar sem parar de soprar. Então são 3 procedimentos. Cara, louco isso. Você vai me ver tocando, você vai ver a minha bochecha inchando, né? Que legal. Então você tá com a bochecha... A minha reserva de ar tá aqui. E quando você sopra... Aí tá o processo do autoconhecimento. Você aprende que existe um mecanismo aqui na glote que você consegue fechar aqui e a tua reserva de ar você expele ao mesmo tempo que você inspira. Então o ar passa aqui, você encheu o pulmão, abriu, continua soprando. Tá acabando o ar do pulmão, eu tenho reserva de ar na boca. Você faz isso tudo ao mesmo tempo. Sabe aquela brincadeira que o pessoal faz lá nos programas? Crianças não tentem isso em casa. Tô brincando. Mas é que é legal, tem que tentar. Né? Porque é muito legal. Eu acho assim, a coisa do conhecimento, quem detém conhecimento tem o poder, né? Mas eu acho que é aí que tá, assim, no mundo... Vamos supor, tem uma aula do Kennedy que o cara fala, também faz. Assim, e é mais difícil fazer no sax do que no didgeridoo, que existe uma coisa chamada contrapressão, que é a pressão que você tem contrária quando você tá soprando. Na gaita é mais difícil de fazer, mas... Aí o cara fala, eu fiquei 20 anos aperfeiçoando essa técnica e não sei o que da respiração circular. E você, o cara ficou 20 anos pra aprender esse negócio, não vou nem tentar, bicho, E aí chega um cara que é do mundo do didgeridoo e como tem a ver com o bem-estar, né, assim, né, com saúde, com equilíbrio, tudo. Todo mundo que você encontrar no mundo do didgeridoo fala, cara, é muito fácil, cara, só tem um pouquinho de disciplina, faz isso, não sei o que, tem uns passos aqui, você vai conseguir fazer. Então, como o conhecimento é passado, eu acho que muda tudo. Né? Então, assim, pra mim essa coisa é um mundo muito mágico, assim, né? Mas você falou uma coisa muito importante. Muita gente é organizada, muita gente é determinada, mas muita gente não tem disciplina. E disciplina na música é tudo, né? Você... cara, você tem que estudar, você tem que gastar um tempo. Tem que querer. E assim, aquela coisa, as pessoas falam, eu falei isso com o Matheus agora no Starling, que, foi super legal, falando assim, cara... Claro que existe o talento, existe as potencialidades das pessoas e tal, mas quando você vê um cara tocando muito, cara, aquele cara gastou tempo pra estar ali, assim, só o talento. Não tem milagre, né, cara? Não tem milagre, assim, cara. Se o cara tocou, cara,
Mesmo que seja autodidata. Mesmo que seja gênio, ele ficou lá. Sim. Tem gente que fala autodidata, né? Eu conheço alguns que são... E assim, só que o cara toca... Existem as almas velhas, você vê aquela criança na Oriental tocando pra caramba, né? Sempre tem, entender, né, cara? Tem um amigo que fala que, pô, não importa quanto você se dedique, sempre vai vir uma criança... Pode detonar. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, você gasta um tempo, né, cara, pra aprender a tocar, pra estar, enfim. Então, acho que essa coisa como o conhecimento também é passado, também é importante, né? Você... vislumbrar um horizonte. Não, eu consigo chegar lá, cara. Eu vou chegar lá. Entender, só me lembrei de uma coisa, né? Do Didgeridoo, né? Que é que quando você vai aprendendo alguma coisa, você aprende outras. Eu não sei se é verdade, mas pelo menos é o que eu ouvi falar do Didgeridoo, que eles usam para levar as coisas ruins embora. Lá, né? Eles vão tocando. Sim. Então eles mentalizam as coisas do povo inteiro que eles ficam tocando. E vão jogando as coisas, porque elas vão andando, ele é meio circular, ele vai mandando tudo que é ruim, doença, falta de prosperidade, sei lá. Uma coisa louca, que é muito legal, assim, que foi também uma chave, assim, eu aprendi a tocar sozinho, didgeridoo. Todos os instrumentos, fora a guitarra, eu fui autodidata, fui tocando, aprendi viola. Isso que eu te perguntar, quantos instrumentos você toca, tudo aquilo que você falasse. Né? Vou chegar. Lá, né? Mas só finalizando, assim, o capítulo de didgeridoo, porque assim, quando você aprende o instrumento sozinho, naturalmente chega uma hora que você dá uma estagnada, né? Porque, você vai buscando conhecimento. Né? Hoje você tem internet, né? A gente, tudo eu aprendi ali, né? Facilita. Mas você não tá numa origem. Exato. Então, assim, eu fui aprendendo sozinho, né? Com o instrumento que eu comprei aqui num cara aqui do interior de São Paulo, que fazia alguns... Não era nem de eucalipto, era de bambu que ele fazia. Que tem uma similaridade com a flauta uruá. E é sempre de eucalipto, aproveitando de aquele... Pois é. Então, hoje em dia, tradicionalmente, sim. Mas você pode fazer de bambu, pode fazer de outras madeiras de... Funciona também. Como é que ele... Tem uma outra madeira que eu esqueci o nome. Enfim, existem processos para fazer. Os tradicionais são esses, o ruído por cupins e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia, o cara pega... Tradicional australiano é de eucalipto. Provavelmente. Existem tipos de eucalipto. E tem hoje em dia, o cara vai, pega um galho, uma árvore, vai, chama de sanduíche, que é uma forma de fabricar. O cara vai, cava de um lado e do outro, abre a madeira e depois cola e faz. E existem técnicas de construção, enfim. Tô falando de um instrumento ancestral. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, assim, porque aí depois eu tive a oportunidade, assim, em 2013, de fazer uns shows na Europa. E lá tem uma comunidade, assim, no Brasil agora, até depois do programa e tal, acho que ajudou a divulgar muito. E existe uma cena relativamente, não é um instrumento conhecido, mas existe uma galera tocando no Brasil, existe uma cena, né? Mas na época eu não tinha muito, assim, com quem trocar também. E lá na Europa tem uma cena grande da música eletrônica, enfim, da musicoterapia e muita coisa que envolve instrumento. E eu fui atrás de pessoas lá que tocavam para ter uma aula, para fazer uma coisa. E eu conheci a Liz Mark, que é, uma holandesa incrível, assim, ela tocou com Tiesto, tocou com uma galera, o nome dela é Mama Didge, ela é mãe do didgeridoo na Europa, assim, uma mulher incrível, me adotou lá, assim, a galera... Que legal. E aí foi isso, assim, cara, eu tava vindo de uma viagem, sabe quando você tá viajando sozinho, numa turnê, e sozinho, aquela coisa, aí dá um monte de coisa errada, você pega um trem errado, vai pra uma outra cidade, aí tá frio, e você... Sabe, aquela coisa vai dando um monte de coisa, aí tipo, meio que você se pergunta, por que eu tô aqui, né, velho? O que eu vim pra cá? O que eu tô fazendo aqui? E aí, quando a gente se encontrou, resumidamente, assim, ela com outros caras lá, assim, a galera me adotou de uma forma, assim... No dia que me conheceram, me levaram pra um piquenique na praia. Aí ela começou a me ensinar umas coisas. Eu falei, não, mas eu não te paguei ainda o workshop. Ela falou, não, mas hoje a gente tá só se divertindo. Onde era isso? Que lugar? Em Amsterdã. Em Amsterdã. Aí ela, vamos pra praia. Pra praia onde? Aí, a gente pegou um carro, 1 hora de Amsterdã, me levaram numa praia incrível. Começamos a fazer um som, ela me mostrando umas coisas. Mas, eu não te paguei o workshop. Ela falou, não, o workshop é na quinta-feira, você vai me pagar tantos euros e eu vou te ensinar. Mas aqui a gente tá só se divertindo. Mas, aí já começou a me ensinar ali. E aí cheguei, fomos pra casa, ela me mostrou o site dela, aí na casa do cara, e fizeram um jantar pra mim. E você já tinha? Que legal, hein? Você tava com o seu? Não, eu já tocava. Mas você não tava Não, não levei nada. Porque você já tocava? Já tocava. E lá tinha uma loja e tal. E aí no final o cara me deu um celular, falou, cara, você tá sozinho aí na cidade, você precisa só botar um crédito, qualquer coisa, liga pra gente, não sei o quê. Eu falei, bicho, vocês me conheceram hoje, por que vocês estão fazendo isso por mim? Ela falou, você não toca de didgeridoo? Eu falei, tô tentando, né? Ela falou, your family.
Sacou? Então, sabe assim, como é raro isso? Como é especial a pessoa que tá... então assim, cara, tu tá entrando num lugar... clube, né, cara? É um Às vezes clube, eles falam que assim. na gringa é mais difícil, mas depende das pessoas. Cara, eu fui meio que adotado, abraçado ali. Então é um capítulo muito especial, assim, na minha música, assim, pra mim, assim, né? Enfim, aí tu falou dos instrumentos, né? Sim. Pra mim foi um processo meio natural, assim, no sentido de... Virou como é que eu vou dizer? Um leque de opções, assim, porque... Tem muitos guitarristas que não gostam do acústico, não gostam de tocar violão, não sei o quê. Eu sempre amei violão, sempre amei folk, Neil Young, Bob Dylan. Sempre bebi muito nessa fonte, né? Sim. Apesar de ser guitarrista e tal. E sempre vi muita gente tocando. O Evandro, esse cara que eu falei, o Evandro Halabey, que é um músico lá de Niterói. É um, cara canhotão, sempre tocou violão de aço e com aquela pegada de... E você observar os detalhes do cara, o violão tem... A guitarra também, mas... O ponto onde você toca... Varia completamente a sonoridade. Varia completamente a sonoridade. Você tem um pedal de volume na mão, de acordo com a dinâmica com que você toca. Aquilo sempre foi muito encantador também. O jeito dele tocar e eu observando. Sempre fui muito observador também. E você que é um cara que gosta de natureza, espiritualizado... Tudo bem que guitarra tem madeira sólida. Mas o acústico se comporta de outro cara, jeito. Tanto que construir um violão, com todo respeito a grandes marcas de guitarra, é muito mais complexo de desenvolver muito mais. Projeto, né? E o violão, a guitarra, a despeito de ser incrível, né? E ter possibilidades mil com pedaleiras e tudo mais, que a gente... Sim. É um assunto à parte, mas... É sensacional. Mas o violão, você tá em qualquer lugar, você pega um violão e você toca. É um instrumento agregador, né, cara? Aquele cara assim, pô, traz o violão pro churrasco aí, né? Sentou no chão, já tem uma galera que chega e já tá em volta. É uma coisa de unir pessoas, né? E o ser humano é isso, né? Guitarra você não pode ir pra... Hoje a galera toda faz, a gente sabe, tem muita gente que faz, mas simplesmente você pega, senta na rua e começa a fazer um som. Você tem que levar pra lugar. Vai levar a guitarra pra praia. Levar na fogueira. Bateria, né, cara? Mas como é que você vai pegar ali uma extensão? Pegar Ô pai, larga uma extensão até a praia. Agora ainda tem umas coisas mais modernas com bateria e tal, mas... Mas é mais difícil. Tem que levar mais alguma coisa, né? E eu acho assim, a guitarra avançou muito. Aí você, Gui, que é um guitarrista incrível, Obrigado. você pode falar, um baita guitarrista. Você pode falar várias ela toca com o Pepeu, né? Só isso, né? Ele vai contar. Mas tocar com o Pepeu não é... E todo o trabalho autoral dele, junto também lá na época da banda... do Suricato. Suricato e tal. Então o que eu queria dizer é o seguinte, você pega uma guitarra, você vai variar captação, formatos, também madeira, a gente sabe, tem variações aí, né? Mas no violão, pra você ver o caso da Taylor, né? Falando de Taylor aqui, que você é um grande parceiro nosso com a Taylor. Sim, uma honra máxima, cara. É uma honra ter você com a gente. E a Taylor mesmo não para. Ela procura inovar. Você tem a construção, por exemplo, das longarinas em X-Bracing. Pra galera que não sabe, que é atrás do tampo tem lá o xizinho, né? Que são as longarinas, as travessas, que determinam a vibração do tampo. A Taylor veio depois de 100 anos e revolucionou com o V-Bracing, que é agora um formato de V, que melhorou a entonação, melhorou... o sustain, edição sonora, volume, tudo, né? Edição sonora, então assim, você não para, né? O violão é o que você falou, é madeira, escolha da madeira, a cola certa, formato certo. É uma eterna busca pela excelência, né? Pela melhora, pela evolução, né, cara? Exatamente. E aí a gente esbarra com o que você falou da coisa dos instrumentos, assim, cara, minha formação é jornalista, né? Eu sou jornalista de profissão, assim, de formação acadêmica, né? Mas eu não... Desculpa te cortar, mas o seu pai falou assim, você tem que se formar, tem que ter uma faculdade, mais ou menos assim. Mas ele sempre deu força pra música. Ele falou, cara, tu vai ser músico, vai fazer o que você quiser, mas, pô, tu vai se formar. Garante alguma coisa só pra... um plano B, vamos dizer assim, caso né? não der certo, tem alguma dificuldade, você tem uma outra... Mas eu agradeço muito a ele, assim, cara, por ter botado essa pilha, porque, cara, quando você faz uma universidade, uma faculdade, você, pô... Cara, você entra em contato com leituras, com autores, que você não entraria normalmente. Uma formação acadêmica é uma coisa que é muito preciosa. Hoje eu quero fazer um mestrado e, pô, aí eu posso fazer um mestrado, sabe? Em antropologia, ou etnomusicologia, coisas, assuntos que eu gosto, ou musicoterapia, o que for. Porque você tem uma faculdade, sabe? Assim, qual é o nome do teu pai, Gui? Antônio. Tony. Vamos agradecer ao Tony, com todo respeito ao Tony, Antônio. Tony, meu filho. É Tony. É Tony mesmo? Meu pai era Antônio, mas Tony. Ninguém chama de Antônio, só minha avó chamava. Meu bisavô era Antônio e meu filho é Tony. É Tony. Vamos agradecer a ele por ter te dado essa dica, ter apoiado, ter colocado você no mundo da música, né? Não, era aquele cara que, pô, emprestava o carro. Tem show, não sei onde, pô, vai, pega o carro, não sei o que, pô, me deu guitarra, me deu amplificador. Confiou, né? Confiou e sou muito grato, assim, porque...
muita gente tem dificuldade, né? Quero ser músico, e os pais travam, assim. E minha mãe falou uma coisa muito bonita, assim, também, uma vez, assim. Eu agradeço aos dois, assim, né? Ela falou, pô, você pega um menino de 9 anos e, pô, leva ele de mão dada, assim, pra aulinha de violão. Aí depois você, pô, não sei o quê, leva pro show. Aí você ensina aquela criança a amar a música. E aí depois que ele quer ter aquilo como profissão, você vai cortar do garoto? Saca? Então, assim, pô, cara, foi a gente que ensinou esse cara a amar a música, sabe? A gente ama a música. E assim, meu pai acabou não sendo músico de profissão porque foi diferente a vida, sabe? Ele foi para um outro lado, minha irmã nasceu, eu nasci. E a vida de cada um é de um jeito. Cada um de um jeito, ele optou, assim. Mas ele me deu a oportunidade de optar também. Assim. Por mais que ele falou, não, tu vai fazer uma faculdade, vai se formar, não sei o quê. E eu levei sempre paralelo a faculdade com música e tal, e foi... Na boa, né? Na boa, sabe? Eu fazia, sei lá, já no jornalismo, que eu fiz jornalismo de direito até o 7º período, naquela indecisão, aí troquei de novo pro jornalismo e terminei. Mas eu, sei lá, pegava as aulas de sexta-feira e fazia segunda e terça à tarde. Então eu saía da faculdade, almoçava na casa de um amigo que morava perto, ali em Botafogo, eu estudei na faixa, e aí na Hélio Alonso, e aí voltava pra ter aula segunda e terça à tarde, e sexta-feira eu não tinha aula. Então quinta-feira eu já tava na noite tocando. Então eu tocava quinta, sexta, sábado e tal. Então... E aí, muito novo, também comecei a ter uma renda com aquilo. Aquela coisa, você jovem, já tem uma grana pra comprar o teu pedal, de pagar a sua aula de guitarra, de, pô, eu comprar uma roupa, um negócio. Eu já comecei a ter a minha grana. O jornalismo ia demorar. E assim, eu ia fazer um estágio, não sei o quê. Então, eu comecei já a movimentar uma grana. E eu sempre fui muito focado, assim, também. Tipo, a gente ia tocar num quiosque, eu com os amigos, e, pô, eu podia tomar 2 cervejas. E aí a galera, às vezes, pô, eu tomava a cerveja e bebia o cachê todo. E, cara, eu guardava o meu cachê, tomava 2 cervejas. E aí, pô... Disciplinado. E guardava aquela grana, porque aquela grana era a grana da aula de guitarra com o Ricardo Marins. Com o Ricardo Marins, cara. A gente me deu aula de guitarra. Puta guitarrista, um mestre. E um cara ele com a gente aqui já. Fora que cara maravilhoso. Um mestre, um irmão, um guru. Fomos sócios. Humilde pra caramba também, Ricardo, que a gente sabe que nesse meio o Ricardo, a gente foi sócio. A gente foi sócio em 2 vezes sócio na vida e continuamos amigos. Olha só. Acabaram isso é uma vitória, cara. Ele adora, dá pra ver que ele adora você. Ele sempre fala. Fala muito bem, né? O Ricardinho beijo pra ele. É o prazer de estar na Band lá com você tocando, com o convite dele até. E aí, bom, então assim, a música me proporcionou essas coisas também, assim, de eu poder estar e já começar a ganhar um dinheirinho e a vida foi, né? Até me perdi o que eu tava falando. Mas... Não, mas vai pro teu primeiro trabalho. O que você, depois que você começou a estudar... Aí tive banda, né? A banda local, banda de escola, festival de banda. O que você tocava? Tocava cover de Beatles, Pearl Jam, Nirvana, tinha banda... Vai ter que fazer alguma coisa pra gente ver. Alguma coisa, escolhe o que você quiser aí, né, Beto? É music show, então a gente tem que mostrar um pouco de música. Vamos pôr esse aqui que já tá afinado. Esse tá no... Tem ré? Tem ré já, né? Esse é um 722, coazinho. Quer plugar ele? Vamos plugar. Tá aqui. Aí. Vai dar um som mais parrudão aí. Aí viu? Já fica com ele no colo na hora que você quiser. Olha a dinâmica que você falou, né, Gui? Total. Não é, cara? Olha isso. Had a girl, or should I say, she once had me. Por aí vai, né? Só música ruim, né? Beatles não dá, né? São gênios. Que legal nessa... O estilo dele colocar a música, né? estilo, com essa afinação. Eu adoro afinações abertas, né? Eu também acho bem legal. Enriquece. Enche, né? E é um outro capítulo, assim, porque você falou dos instrumentos. Quantos instrumentos você toca, assim? Na verdade, eu nem sei, assim, porque eu vou... Assim, não é que eu seja... nunca tive nenhuma pretensão de ser um virtuoso em tudo que eu toco, assim. Fazer um som já é algo que me preenche. Assim, no sentido de uma busca por sonoridades, quando eu tô produzindo um artista ou as minhas próprias coisas, assim, dificilmente eu produzo um disco meu, mas coisas que eu vou fazendo minhas, assim, então, eu preciso preencher essa frequência aqui por um bandolim ali. Eu não sou um cara que vai sair improvisando no bandolim, mas eu sei tocar, eu sei que eu vou chegar ali, vou me preparar para aquilo e vou fazer. Então, assim, aí eu fui só que eu gastei
tempo mesmo, assim, então, pô, violão, guitarra, viola caipira, o Eisenborn, que é o violão havaiano. Demais o Eisenborn. Então, assim, só que como que foi esse processo ali em 2008, por ali, eu comecei a sacar, pô, todos nós, né, tocamos, e você já tem, a mecânica já tá aqui. Então, o maior diferencial é a mão direita. Seja no Eisenborn que você vai fazer uma coisa alternada, ou na viola que você tem, né, os rasqueados, as coisas assim. A diferença é a mão direita. Você tem uma coisa de Eisenborn, uma coisa assim, ou de viola que você vai ter uma levada, uma coisa assim. Então, a diferença é essa. Eu falei, cara, tem um caminho aí. Sim. Então, assim, eu ouvi muito, né, assim, pô, o Almir Sater, essas coisas de viola e tal. Então, quando eu peguei a viola, foi muito natural de eu tentar chegar naquele som ali, foi rápido. E por eu ser um cara bluseiro também, pra mim, assim, eu comecei a identificar muito a relação da viola com o blues, né? Porque, assim, e eu, pô, sou jornalista, né? Então, assim, eu acho que a pesquisa é intrínseca ao jornalismo. Né? Acabou te ajudando o jornalismo a fazer essa relação. Fascinado por antropologia. Tudo ajuda, né? E tal. Então, assim, aí comecei a estudar. E toda vez que eu pego um instrumento pra estudar, eu tento ir naquele... Sabe, assim, fundo naquele lance. Como eu fui ver o aborígene, o didgeridoo, como que aquilo, pô, funciona naquela sociedade, como que aquilo influencia. Então a viola, pô, eu fui ler o livro do Roberto Correia, que eu acho que é uma bíblia, assim, né, no Brasil, assim, de coisas, de uma maior pesquisa, assim, sobre viola caipira no Brasil todo, as diferenças e os ritmos. Que legal, cara. Então, assim, eu tento sempre me inteirar daquilo ali, e você começa a estudar e ver a relação, pra mim, assim, o blues e a viola estão intimamente ligados. Tanto o meu trabalho tem coisas de viola caipira com o blues e tal. E isso me abriu portas fora do país, onde eu cheguei em Portugal. E como a viola também é um instrumento que veio dos portugueses, né? E aqui vem da viola campanista, chegou aqui e foi adaptado, construído com madeiras locais e tal. Então virou um instrumento nacional. Então as culturas, como é que eu vou dizer assim? Tremeiam, ou seja, misturam, né? O próprio bandolim também, acho que vem um pouco da guitarra portuguesa. O ukulele não é havaiano, o ukulele é um instrumento português. Ele é realmente é primo do cavaquinho, eu li do braguinha. Eu não sabia disso, eu li outro dia, vi no... Cara, pra mim o ukulele era... Ele não é um instrumento havaiano. Eu tinha certeza que era havaiano, mas vendeu como havaiano. Pois é, mas o que aconteceu? Aí viram, eles absorveram. Eu contei essa história. Se a gente vacilar, a gente perde até a caipirinha, cara. Vai perder tudo, caipirinha de Los Angeles. Pegar a Amazônia, enfim, mas assim, chegou no Havaí por intermédio de nas navegações, um português chamado João Fernandes, em 1800 e meados de 20 e pouco, 30 e pouco, não lembro a data exata. O cara pulou no cais fazendo aquelas músicas portuguesas alegres com ukulele, e o ukulele no dialeto havaiano, ainda tinha o reis e tal, antes dos Estados Unidos invadirem, né, o território. O Havaí, o território. Então o ukulele quer dizer pulga saltitante. Por causa dos dedos daquele cara se mexendo rápido naquelas casinhas pequenininhas. Sim. Então, ukulele quer dizer isso. As meninas começaram a dançar. E aí, cara, se popularizou de uma maneira que virou símbolo do local. Tanto que em Portugal, você chega lá, por exemplo, na Porto Guitarras, que é uma loja de instrumentos na cidade do Porto, tem diversos ukuleles incríveis lá, assim. Mas não é tradicional de Portugal. Pra música portuguesa. Não, é a guitarra portuguesa e tal. É o braguinha, que é um instrumento similar também de 4 cordas. E aí tem a questão que nós estamos comentando de madeira, né? Antes a coa havaiana. Então os caras têm no Havaí a coa, então o ukulele em coa, você imagina. Super valorizado, tem uma sonoridade incrível. Obrigado, Beto, por você tocar nisso, porque assim, só pra galera entender, o Coa tem que crescer acima de 2.000 metros de altitude, e o Coa verdadeiro só tá no Havaí, numa das 7 ilhas. Só numa das ilhas. Então, olha como é raro. Não sei. É uma coisa legal pra falar pro pessoal. Que é legal, assim. Porque você tem diferença de densidade, de umidade. Então, quando a Taylor utiliza, por exemplo, o Coa, né? Eu estava até comentando antes, né? Sim. Que o Coa, a gente tem instrumentos muito específicos. Que nem esse que você está tocando, que é Coa sólido, todo sólido, e ele é bem... Uma madeira havaiana, né? Então, assim, ele não é sempre que a gente tem. Porque isso, a Taylor respeita muito a natureza. Ela não vai retirar antes da hora. Mas é que nem pescar um peixe, né? Tem a hora certa. Você vê a sonoridade, não é só porque é 2.000 metros e é caro, porque tem pouca madeira. Responsabilidade ambiental. Eles vão testando madeiras, a Taylor testa muito madeiras e todo tipo. A gente... sabe, hoje até usando muito nogueira. O whisky tá muito mais... tá muito tempo já com a Taylor, sabe bem como funciona. E aí, quando eles descobriram a coa, ela expande o som. Você vê esse violão, o som desse violão. É incrível. Não precisa nem falar, né? Mas,
cara, é muito interessante, assim, né? Falando essa coisa a sonoridade da madeira, a coisa da adaptação, como eu falei da viola caipira, quando chegou, eles começaram a fazer com as madeiras locais. Então, já se transformou um instrumento. A viola campaniça é outra parada. Também acho que... Eu não sei nem se são 10 cordas também. Eu acho que sim, não sei. Sei. Mas que é um instrumento português que veio pra cá, que adaptou, virou outra história. E o modo de tocar também. E aí que eu ia chegar na coisa que eu falei do blues e da viola. Cara, as afinações são iguais. Ah, é? Quando eu vou tocar slide, quando eu afino aqui, eu vou ter um cebolão. Quando você vai tocar Dust My Broom no slide, eu vou simular aqui que não tá nessa afinação. Aliás, esse slide aqui, muito legal. Animal, né? Isso é de ébano. Ébano, né? Ébano, cara, de madeira. Pela tela. Outra sonoridade, Incrível. né? Na viola, você consegue fazer isso porque você tem uma afinação aberta. E por que é assim, a semelhança, o que sempre me encantou, que eu falei, mais do que a diferença entre as culturas, são os pontos em comum. Isso sempre me encantou como jornalista, como estudando um pouco de antropologia de forma amadora, mas de curiosidade mesmo. Sim. Eu fui tocar blues de viola caipira porque, claro, que eu fui estudar as coisas tradicionais do João Carreiro, os pagodes de viola, as músicas do Almir e tal, enfim. Mas como eu venho de uma formação roqueira e bluseira, assim, foi muito natural inserir o slide como... O Ricardo Vinini também, que é um violeiro daqui de São Paulo, incrível, que é um grande amigo. Você usa o slide na viola. Uso o slide na viola. Tem uma música minha chamada Vamos Embora Viver, que é um rock and roll. Eu boto drive na viola caipira, drive de guitarra, uau, e tudo que na legal, viola, porque os puristas não vão gostar de... Não vão gostar de... Mas assim, mas cara... é outra proposta. Rio de Janeiro, eu não tenho, assim, não tenho tradição de viola. É outra proposta. É outra proposta, então assim... Mas é legal você trazer tudo essas influências pra criar uma... E aí, por que é igual, assim? Aí tu vai estudar, eu vi palestras de um cara que eu adoro, que é um etnomusicólogo, falando sobre isso, assim, que é uma razão muito simples, assim, naturalmente, assim, todo lugar onde o europeu chegou com violões, com instrumentos, né, nas Américas, nos povos, na África, isso aconteceu na América do Norte, na América do Sul, na América Central, na África, todo lugar onde o europeu chegou com violão e não tinham métodos ou livros de ensino, intuitivamente, naturalmente, os povos desenvolveram afinações semelhantes, que são afinações abertas, onde você tem um acorde perfeito e o estudo se torna intuitivo, onde pra cá é agudo e pra cá é grave, ponto. Então tu vai ver o cara tocando às vezes na África, tem um cara chamado Ronnie, que já até faleceu, o cara toca de um jeito assim, que ele vai rodando a mão aqui, vai tocando, fala assim, bicho, como é que esse cara teve aula? Não teve. Sabe, se ele olhou lá, deve ser assim, né? Eu já vi, não sei se vocês já viram na internet, rodou bastante um cara na África que toca com uma corda só. Como é que é? One String King, é um troço assim, King of One String. Não vi, cara, não vi. King of One String, ele tem a música... King of One String. Uma corda só. É uma onda assim que é legal pra caramba, né, esse cara? Bicho, eu sou o louco das pesquisas dos sons, assim. Internet é legal que ela traz assim, ela a gente legal. não saberia, o cara tá no meio do nada. Exato. Até descobrir o cara. E aí, o que é interessante, por exemplo, a viola e o blues, assim, o que eu acho mais legal, além das afinações, eu até tenho, assim, um workshop que eu falo sobre isso, né, assim, em escolas e tal, que eu já dei alguns workshops. Assim, o cara, assim, além das afinações, as lendas são parecidas, né? Tipo, o cara que vende a alma pra aprender a tocar blues, né? Vende a alma o violeiro que vende a alma pra aprender a tocar viola. E tal, mas ao mesmo tempo essa coisa do imaginário popular, onde o sagrado e o profano né, se encontram. E ali tem, a lenda do cara que, vendeu a alma pra tocar viola, mas ao mesmo tempo o violeiro é devoto de Nossa Senhora, sabe? Essa coisa tradicionalmente. Então, essa coisa que tá no imaginário popular, só que isso aconteceu 200 anos atrás, cara. Então, assim, intuitivamente os povos desenvolveram afinações semelhantes, então você tem ali um ponto de contato cultural muito bacana. Então, você pega a viola, nada mais é dessa afinação, o ré aberto, o sol aberto, são as afinações de viola. O cebolão é o ré e o mi aberto. Você toca tudo solto, é um ré aberto, um mi aberto. O rio abaixo é o sol aberto, que é a afinação do Keith Richards, dos Stones. Se eu for fazer aqui, sei lá, vou pegar... Pode? Pô, do jeito que você quiser aí, manda brasa. Vamos desprezar a sexta corda, tá? Vamos. Porque, na verdade, o Keith Richards toca uma viola caipira elétrica, né? Só com 5 cordas, né? Em vez de ter 10 pares. Sim. Isso aqui. Os grandes clássicos dos Stones são... Cara, eu não sabia que era nessa afinação, olha isso. Aí que ele faz aquela mise-en-scène que ele faz...
Fazer toda aquela cena, né? Brown Sugar, e vai, o Start Me Up. Ou o Honky Tonk Women, que ele faz o mise-en-scène. Que ele... Pô, como é que esse cara toca assim? Eu ficava quando era mulher, como é que é? Você pega o violão, você faz, não sai. Tá na outra afinação, é impossível. É a puta sacanagem, né, cara? Eu tô tocando desligado aqui, não sei nem se tá saindo, né? Eu tô aqui tudo desligado. Mas agora eu liguei, uma coisa, ó. Tudo é assim. Cara, que animal. Mas fala pra galera que não sacou. A Lá você afinou em... A Lá eu afinei em Sol. Sol. Aí, olha como é legal. Ré, Sol, Si continuam iguais. Então tem os acordes aqui no meio, ó. Isso continua igual. Normal. O meio fica igual. É, normal. E a mesinha em Ré. Ah, você deu um drop pra Ré. Então tá. eu tenho um Sol aberto aqui, ó. E se eu for tocar viola caipira, por exemplo... Ficou meio mais ou menos porque eu não tenho as duplas as aqui. Duas, mas, duplas, por exemplo, se eu vou tocar... Lasqueira. E é legal pra caramba. É lindo, né, cara? Isso é bem Brasil. Isso é bonito demais, duplas, cara. Então eu posso tocar um violão de 12, mas não é a mesma coisa da viola, porque a construção é diferente. É diferente. Assim. Ela mas você tem semelhanças, né, tem cara? Tem um corpo, desenho. E aí, o que a galera precisa entender é o seguinte, às vezes... A viola fala assim, eu tenho... Não, e outra, né, Gui? Você que é um músico profissa e tem vários instrumentos, cada instrumento, cada madeira, cada formato tem uma sonoridade. Tem uma sonoridade. Então, eu quero ter um violão. Cara, você quer ter um violão, beleza, nada de errado. Som. Vai ter um som só. É isso. Essa, então não tem muito... Então esse ponto em comum sempre me encantou, assim, sabe? Mas então, mas tu toca blues de viola caipira? Bicho, pra mim, viola é um instrumento que não tá só atrelado à música caipira. Eu tenho um reggae de viola caipira no meu primeiro disco, que é o Pangeia de 2013. Meu amigo que é pianista, ele toca Chico Buarque, toca um monte de coisa. Bicho. E outra, por que assim, mais um lance dessa coisa, né, da explicação antropológica da coisa, por que tá, assim, não é que seja fácil, mais simples, nas harmonias da música caipira ou do blues, essa coisa, isso, o slide, essa coisa. Isso. Isso é muito mais simples do que, por exemplo, o jazz, que tem uma série de tensões, harmônicas e tal. Como aqui também a música caipira, com essa afinação, também é muito mais simples do que o choro, o samba. Por quê? Porque o violão é muito mais fácil de você levar. Então, para o interior, esses instrumentos foram levados. Os pianos estão nas capitais. O jazz está em Nova York. O samba, o choro, tá no Rio. Aqui em São Paulo tem, sabe? Então, você tem... Os pianos estão nas capitais. É difícil você transportar um piano pro interior. É lógico. Sacou? Então, até assim, hoje, né? Aí você vai vendo o resultado da música, assim, por que chegou naquele som, por que era... Então, isso sempre me encantou, assim, no sentido de quando eu vou tocar um instrumento, por que é desse jeito, velho? Por que... Você falou tudo do blues. Por exemplo, a cultura europeia, americana, que é relativamente, diria, não sei se muito, mas diferente da nossa aqui no Brasil, na relação econômica, inclusive. Né? Mas quando você vai para o interior americano, Tennessee, etc., o que chegou lá? Não chegou piano. Blues, cara. Chegou... Texas. No máximo era um piano de armário que tinha lá no bar. E chegou, você tá em New Orleans, tem a coisa assim, né? Mas assim, mas é mais difícil chegar, sabe? Por interior. Né? Então os violões são muito mais simples. O blues, lá aí nasceu o blues, mesmo que você está falando, blues. A música caipira aqui é o que? No interior de São Paulo, o Rio de Janeiro não tem tradição de viola caipira. Né? Pra mim, eu falo assim que eu tenho a liberdade artística de botar drive na viola, porque eu sou do Rio. Então, o Rio de Janeiro não tem tradição de viola. Pra mim, eu sempre fui apaixonado pela viola. Drive no pandeiro, os caras não te... E eu ia execrar, né? Você uma cuíca com drive. Eu acho que fica legal. Acabamos de ter uma boa ideia, né? Um arranjo muito louco, né? Fica legal. Então, assim, você ter essa liberdade de experimentar. E tem coisa que fica legal, tem coisa que não fica. Então, eu sempre gostei de
experimentar, de sonoridades. Gui, você tem que falar um tanto dos seus trabalhos, Sim, que eu acho que é muito importante, e eu queria te pedir, assim, um favorzaço. Uma música que você tenha feito na banda que você participou, que você queira mostrar, uma das suas composições, e também da tua composição que você fez durante a pandemia, que você comentou uma vez que eu te encontrei, que eu acho fantástico, cara. Aí você mostra que você tiver a fim de mostrar. Então fazer uma do assim, uma da época do Suricato, uma parceria minha com o Rodrigo, que é o Trem. O Trem, explica do Suricato, foi a banda que você teve na época? A gente participou de um programa chamado Superstar. Eu fiz parte da banda entre 2014 e 2017, né? Foi quando eu te conheci, acho que 2015. Foi por ali. Participaram do Superstar. A gente participou do programa chamado Superstar na Globo, que foi o primeiro reality, era um The Voice de banda, né? Que era muito legal, porque você tinha oportunidade de tocar um repertório autoral na televisão. Então você tem ali, negócio, né? Tinha uma tela que as pessoas voltavam pro aplicativo e dependendo de mais tantos % a tela subia e você passava para a próxima fase. É muito legal aquele programa. Era muito legal e movimentou, eu acho, o mercado fonográfico ali, no sentido de terem bandas com repertório autoral, até então tocando na TV. As bandas não tinham oportunidade. Era cover, não é só cover. Porque o próprio The Voice era cantor. É cantor e é cover, não tem repertório autoral. Foi genial, aquele programa foi genial. Era tipo um festival da canção moderno, vamos dizer assim. Eu quero fazer um parênteses, Gui, se você me permitir. Claro. Além de eu deixar a galera com um pouquinho de inveja aí, que eu tenho um ukulele assinado por você na época. Você lembra que você assinou um ukulele? Cara, olha quanto tempo faz isso. Foi em 2015. Você falou, porra, você quer que eu escreva aqui? Eu vou escrever um negócio no instrumento, né, cara? É um ukulele mogno, tá bem legal. Tá comigo lá. Mas eu lembro quando eu conheci o Beto, o Gui, numa feira importante que a gente tinha em São Paulo, uma feira de negócios. E eu queria relatar isso a todo mundo que está assistindo a gente aqui, porque são raros músicos que você encontra, desculpa a franqueza, não são muitos, que você encontra com a luz desse cara, né? Então você tava num ambiente, cara. Sim. Eu lembro que eu bati o olho, você tava vendo a gente lá no stand e tal, você ficou, você percebia a luz que você tinha ali batendo papo com o pessoal, quer dizer, apaixonado pelo que você faz, pela música. A gente então muito isso, cara. É a música pela música, né? Não a música pelo dinheiro, né? Não a música pelo... Lógico que todo mundo precisa de resultado. Né? Mas é porque, assim, a gente ama isso, né, cara? Assim, é a nossa vida, né? Você respira isso. Mas você ia falar do Suricato, eu te cortei. Foi um momento iluminado ali, assim, muito intenso. A gente viveu 10 anos e 3 Grammy, anos. Não teve? A gente ganhou um Grammy Latino em 2015, foi o melhor disco de rock brasileiro. Sensacional. E foi um disco muito legal. A gente gravou na Toca do Bandido, né? Que é um estúdio lendário, do Tom Capone. Que infelizmente... todo mundo gravou lá, enfim. Deixou a gente cedo. Enfim. Mas ter uma oportunidade de ter gravado ali com ele. Ele já tinha ido embora na época, assim. E quem produziu o disco foi o Christian Noyes, que é um grande produtor também. Produziu os acústicos do Lulu, tocou com Cazuza, enfim, dispensa comentários. Né? E foi um momento muito bacana, porque também, por exemplo, o Trem é uma música que... nessa afinação aberta. É assim também? E aí ela tem muita essa relação com blues. E foi muito bacana que era um momento onde tinha uma música com bases muito fortes no blues tocando nas rádios do Brasil. Então era pop, assim, tinha uma veia pop ali na banda que a gente misturava com slide, com tudo. Então foi um momento muito feliz ali, né? Cara, eu achei sensacional. E aí a gente teve essa coisa do Grammy, a gente fez coisas muito bacanas, Réveillon de Copacabana, música abertura de novela. Então foi um momento muito intenso ali. Eu falei, a gente viveu 10 anos em 3 ali, porque foi muita coisa e muito rápido e tudo forte. Foi uma avalanche. Programa, assim. abertura de novela, Grammy, tudo no mesmo momento. Né? Muito rápido, né? Enfim, mas... Mostra um trechinho pra gente aí. E ela tinha uma coisa... Pode fazer. A gente faz aí. Tá meio tom acima aqui, Um trem que chega, outro parte do mesmo jeito em qualquer estação. Tira insetos sem fim nos trajes, indecifrável, mas simples ao coração. Não há segredo, é como um beijo sem fim. Aí... Tão bela vida desprevenida que eu mesmo faço, passo a passo, então. Got to be strong and keep moving on.
tinha esse cara, refrão em legal. inglês também que me cabe, pô. E é um blues que fala pop, da vida, né? Essa música, Got to be strong and keep moving on. É um blues É, meio bela pop, mensagem. assim. Era um blues pop, tinha essa coisa de palma também junto, então... Era bem legal, cara, bem legal. Era não, é legal, né? Não, essa música tá sempre no show, né? Assim, não tem como tirá-la do show, porque acho que foi um momento muito bacana ali também. Mas eu tive a oportunidade de ver a tua música que você fez durante a pandemia, cara. Essa eu achei, cara... Nossa, vou voltar. Lógico, Operação Normal. Outra mensagem legal também. Legal essas tarraxas também, né? Gui, todos os seus trabalhos estão em todas as plataformas. Plataforma digital, quem quiser me achar é gui.schwab. Schwab é fácil de falar, mas é difícil de escrever. Eu vou soletrar. gui.schwab. Depois a gente pode até botar embaixo assim. SCHWAB. Sabe, uma vez eu tava trocando uma ideia. Tive a honra, né, de bater. Quando eu gravei o Tocando em Frente, né? Fiz uma versão rock and roll de Tocando em Frente do Almissato e do Renato Teixeira. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com ele, graças a Deus, ele falou, cara, eu adorei a versão e tal. Que legal, cara, que honra. E aí eu falei com ele, assim, ele provavelmente não vai lembrar desse papo, né? Mas a gente tava no Projac, enfim, tava no camarim dele, e, pô, batendo papo ali, pô, absorvendo aquela luz, aquele conhecimento todo. E eu tava meio naquela, assim, ainda, pô, meio que indo, começando assim, depois do Suricato já, a carreira solo, pô, mas, cara, Schwab, pô, muito difícil de escrever, pô, é sonoro, mas ele, não, cara, teu nome, pô, não sei o quê. Eu falei, pô, mas Schwab é muito difícil. Ele, pô, Schwarzenegger também é, velho. Schwarzenegger. Muito mais difícil, cara. É verdade, Schwarzenegger é muito pior. É o brand, verdade, tu tem que trabalhar a tua marca. É verdade. E aí ele falou, cara, é sonoro, e é marcante. Eu falei, cara, não conheço nenhum outro Schwab, sacou? Eu falei, pô, é legal. verdade, cara, Então, assim, e aí ficou. E a Baby que mandou, falou, pô, Guilherme Schwab, assim, porque também quando acabou a banda, eu quis me descolar um pouco, assim, também, em vez de querer, não, vou aproveitar que a banda, enfim, coisas da Sim, vida. da decisão eu quis sua. E aí eu mudei, era Gui Schwab no Suricato, aí eu mudei pra Guilherme Schwab, sacou? A Baby Consuelo. Aí a Baby falou, pô, não, é Gui, cara, é Gui, Ela Gui. mandou voltar. E aí quando eu fui fazer uma turnê na Europa, assim, realmente, assim, aí tinha muitos gringos, assim, não só, foi em Portugal e fui pra França também. E aí, mas tinha um festival que era gente do mundo todo e os americanos não tem o lh, né? E o inglês também não tem esse fonema LH, né? Não. Então ele não consegue falar Guilherme, Gui, o Herm, não sei. Então Gui, todo mundo fala, é fácil, né? Eu falei, cara, não, martelou, é Gui, né, Schwab, Gui Schwab. Ficou. E Schwab vem da onde? É você alemão. É alemão, você é alemão mesmo, cara. E aí, que legal. Acho que assim, veio assim, antes era Polônia, aí que migraram, que lá nos primórdios, né? Desde os tempos mais primórdios. Que legal. Enfim, mas aí a música que é o meu trabalho novo, né? Que assim, foi gestado ali na pandemia, acho que ninguém passou ileso por essa época. Não. E eu acho muito bacana porque tem um paralelo até com, assim, eu acho que além de ser uma empresa incrível, né? Uns violões absurdamente maravilhosos, assim, eu sempre fui fã. Como eu falei, antes da gente estabelecer a nossa parceria, eu já era fã, eu já usava Taylor, eu já tinha comprado 2 Taylors, então... Foi uma coisa que aproximou a gente, né? Assim, uma coisa de sempre ser fã da marca, fã dos violões e essa coisa essa preocupação da empresa com a questão ambiental. É uma empresa, como a gente falou, é premiada em sustentabilidade, em tudo. É muito bacana, muito importante, né? Que eu falei, a gente tem que colocar um holofote nisso. E aí, cara, e como eu sou um cara ligado nisso também, naturalmente o trabalho foi para esse lado. Não é todo assim, mas... essa música, né, e outra desse disco acabou virando Respirar, virou o nome do disco, porque ali na pandemia o meu parceiro nessa música é o Jonavo, que é um grande amigo, compositor também de Campo Grande, né, é o Pantaneiro, né? Pantaneiro. Ele é lá do Pantanal, e tava rolando as queimadas na época, e toda, você sabe, tudo acontecendo ali na pandemia, e a gente fazendo a música, e foi muito legal, assim, na época a gente pensou, cara, o que as pessoas mais querem, velho? É respirar, brother, assim, a gente todo mundo de máscara, aquela coisa. E a gente começou a usar uma linguagem, e olha só, naquela época, assim, metafórica, assim, como se fosse a garota do tempo, né? A música não se explica, mas assim, na composição foi assim, como se, ó, chuva fortes devem persistir, máxima de 15 graus em tal lugar, não sei o que. Então, a gente foi pegando essas frases e a gente fazendo pela internet, porque estava todo mundo em casa, e usando como uma linguagem metafórica, assim, usando o clima, o tempo, para falar sobre a tempestade pessoal de cada um naquele momento, né? Sobre o que cada um estava passando, né? E saiu a música, virou, né? O nome do disco, virou o nome da turnê, que, pô, essa turnê já me levou para Portugal, já me levou pro The Town, me trouxe pro Rock in Rio. Então, assim, sou muito grato a esse momento também, que é um momento de construção de carreira solo, né? Porque o Suricato teve muita exposição e depois que a banda acabou, assim, você construir uma nova marca, né? A gente tem um paralelo, cara, em mundos completamente diferentes, mas dentro da música, que é a nossa paixão, né, Beto? Né?
a gente era distribuidor, viramos loja, não éramos conhecidos. Mas eu saí da minha banda pois e agora eu sou loja. Então eu tô e a galera construindo uma nova marca. Ele era um suricato, agora ele é WBS, Brasil, show. Então, assim, você vai botando os tijolinhos. E essa música fala disso, e a gente acho que ressignificou ela, assim, com tudo que vem acontecendo, com a tragédia que rolou no Rio Grande do Sul, sabe, assim. Então a música fala disso, mas eu acho que o bacana dela é que ela... Vai ser, eu acho que é a única que eu vou tocar inteira. Por favor. Ela olha pro futuro com um olhar de esperança, assim, né? Eu acho que, enfim, se você me permitir até, eu queria fazer um depoimento aqui, porque eu acho que é muito importante. A gente tem batido papo com muita gente, né, Beto? Mas a gente tem que salientar algumas coisas que são valores que uma hora ou outra a gente fala com um entrevistado, né? O outro. Mas nós nos conhecemos em 2014, 2015 mais ou menos. O Guilherme Schwab, o Gui Schwab, galera, já era um apaixonado por Taylor, adquiriu o Taylor com a gente, uns 2 violões Taylor com a gente. Eu queria te agradecer pelo reconhecimento que você tem à marca. Isso você tem ou não tem, a gente não compra isso, né? Isso não se compra, isso é um resultado do que a Taylor faz, diria mundialmente. É uma empresa que veio do zero, assim como a WMS veio do zero. Sim. E você sempre soube respeitar isso muito. Eu lembro que a gente falava muito de música, de instrumento, de construção, de madeira e tal, mas o Gui Schwab aqui é um dos grandes músicos que nunca nos pediram uma palheta, né? Uma palheta, cara. Essa sua parceria, esse seu apreço, porque muita gente não entende que o som que você vai produzir está diretamente ligado ao instrumento que você está escolhendo. Quase metade do teu som, né? Metade do teu som. Então muita gente fala assim, não, eu vou começar com um baratinho, beleza, eu acho que vale, porque o cara nem sabe se vai tocar. Mas depois está tocando, eu vou investir todo esse dinheiro num Taylor, qualquer instrumento de grande qualidade. Sim. Cara, o que você quer? Né? Você quer produzir um som legal? Então você foi um cara que... Parece que não, Gui, mas com o teu profissionalismo e a tua força na música, me ensinou também muita coisa, porque eu estava iniciando, né? Porque em 2013 a gente começou. Sim. Então em 2014, tá te ouvindo, eu também fui traçando paralelos, fui conhecendo, né? Legal. Muito valor pra gente. Eu acho que é isso, né, cara? E sempre fui apaixonado pela marca, assim, sempre gostei de tocar os violões, sempre curti. Era um sonho ter, teve a oportunidade de comprar de conhecer, e aí depois se conheceu e tudo. Então é muito a vida. A vida é maluca, as coisas acontecem e não são à toa. Tem uma coisa também que é interessante, os caras com os quais você tocou, porque você tocou com o Suricato, né? Que era da banda Suricato, porque a música continua, né? Sim, minha música tá lá, né? Minha no marca Grammy, tá lá. Então, o Grammy tá lá na estante, lá eu olho e falo, pô, que legal. E a gente tava falando, a gente não faz música pra ganhar prêmio, mas quando rola é um reconhecimento é super bem de um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação, então é muito legal o reconhecimento, né? Não, e além do aí você tem seu trabalho solo, mas você tem também seu trabalho tocando com vários músicos que são importantes, como o Pepeu, por exemplo, porque assim, é uma coisa quando você tocar ao lado de um ícone, né, cara? Ícone. Pepeu é um cara que, assim, é um dos maiores músicos da história da música, da tudo que ele já fez na guitarra. Eu tive várias vezes com o Pepeu também, é uma graça de pessoa, né? Mas você mestrão. Tocar com o cara, né? Como é que é essa assim, tocar com essa galera da Léo Jaime. Sim, cara, produziu, né? Então vou deixar a música pra depois, vou falar disso agora no final eu toco a música. Cara, assim, é uma honra, né, cara, assim, tá do lado desses caras, aprender, assim, porque são artistas e não só a música, mas o posicionamento perante a vida, no sentido de ver o Pepeu com secura de tocar guitarra depois de um ensaio, sabe? Assim, com 70 anos. Depois desse tempo todo o cara tá lá com maior secura de fazer som e tá preocupado com o som da guitarra. Tipo, não passou, sabe? O cara é um apaixonado pelo que faz. E, o Léo também com coisas de, desenvolvimento de carreira e, como os altos e baixos, como é que... Sabe? Então, assim, ouvir as histórias. Eu tava com o Cazuza, não sei aonde. Muito louco. Então, assim, com o Léo foi na pandemia, o Léo me ligou por intermédio da Guacira, que é empresária dele, super amiga, nos apresentou. E eu faço um show acústico com ele, ele me chamou pra fazer direção musical. Pô, olha só, fazer direção musical do Léo Jaime. Por isso que eu achei importante você colocar, a gente não pode deixar. Eu tenho um cara, né, que tá comemorando 40 anos de carreira, tem 40 anos de vida, cara.
Sacou? Tem 41 anos. Então eu falo com ele, bicho, pô, quando eu nasci, tu já tava no rock and roll, saca? E sabe o que é mais bonito? O teu respeito por isso. Sim, total. E dele, com a genialidade dele, que as músicas são incríveis. Eu tive no show que você me convidou, que é maravilhoso. O quanto você enriqueceu o show junto dele e o quanto ele reconhece isso e te apresenta no palco. Sim, Isso é de uma generosidade dele incrível. É um cara incrível. Léo Jaime, outro dia eu ouvi o Nelson Mota falando que ele até brincou, ele falou, Lulu vai me matar por isso, mas o Léo Jaime, não sei se você ouviu. É o maior cantor, de todos os tempos, na minha opinião. Imagina o Nelson, ciúme, né? Nelson Mota falando isso, é o cara que lançou. Mas ele tem realmente uma eu falei, pô, que moral, né? E assim, você imagina um cara desse como o Léo Jaime, que viveu o ápice. Tudo, cara. Os maiores com todos os arranjadores, com todos os músicos, engenheiros de áudio, teve toda a infraestrutura possível, porque o cara fez muito sucesso. Muita gente, talvez, que é mais nova, não conhece. Mas assim, você imagina esse cara te chamar pra ser o arranjador do trabalho dele. É uma responsa, cara. Não é pouca coisa. É o que você falou do premiação. Por isso que eu faço questão de enfatizar aqui, que eu acho tem uma importância tão grande quanto a tua carreira solo, quanto o Grammy. Sim, não, total. Mostra quem é Gui Schwab. Assim, importante pra mim estar naquele lugar. Todo show eu falo isso, cara, é muito bacana, assim, ocupar esse lugar ali, de estar junto com ele, só ter eu e ele no palco. Você vai ver que todo com instrumentos acústicos, ele contando as histórias. Então, um show, Desplugado é um show incrível que todo mundo tem que ver. Assim. E com o som que você faz, eu tenho certeza que vai inverter. Você vai convidar ele pra participar também. Não, já tá rolando, né? Vem que legal, que legal. E, cara, e com o Pepeu, Baby, assim, depois, assim, desde 2022 com os Novos Baianos também, cara. Novos Baianos é... Só lembrando. História da música. Lá que você começou a tocar, aquele Preta Pretinha, depois eu fui tocar nos Novos Baianos, cara. Olha, cara, quando você imagina, 40 anos, não, 40 não, mas 30 anos depois. Assim, eu tinha 9 anos ali. Então, assim, e ali, cara, é aquela coisa assim que eu falo sempre com todos, assim, é uma banda familiar, né? Tá ali o Pepeu, a Baby, ex-esposa, com o Jorginho, que é irmão, Didi é irmão, o Pedro Baby é filho, tá na banda, sabe? Assim, a Simone, a esposa dele, também é empresária. Que é empresária. Tá ali nesse lugar, assim, também um motivo de muita honra, muita honra. Muita honra, assim, de ser agradecido, de ser convidado pra estar nesse lugar. Eu me coloco no seu lugar e falo, se eu tivesse tocando com esses caras no seu lugar, é um negócio. Nossa, é um orgulho, né, cara? Tão legal. É muito legal. Assim, tipo, aquela coisa, mas você tem sua carreira solo, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer Pepeu? Fazer inclusive, eu até me convido, tá, Pepeu? Se estiver assistindo o programa, eu quero mais um bolinho de fubá com café. Fubá com café, no caso do Pepeu, Então temos que trazer o Pepeu, aqui. Vamos trazer. E aí, né, também aqui. E tem. E a querida Baby Consuelo, né? Baby que é aquela monstro também, né? Que voz linda. De música, né? Vamos, ela tem uma música maravilhosa que... Que é o Respirar, que é o nome do disco, da turnê e tudo, e fala disso tudo, como eu falei lá atrás, de tudo que a gente tá vivendo, enfim. E graças a Deus sem máscara aqui pra respirar. Chuva forte deve persistir. A garota do tempo, né? Pra transformar, pra florescer, sorrir. A frente fria a tomar cidades em todo o país. Pode nevar em Cuiabá e até alagar o sertão de novo. Temporais se espalham pelo rio. Máxima de 15 graus, Manaus fazendo frio. A tempestade irá levar telhados de vidro e fios de alta tensão. O vento deve propagar sinais e finais da nossa revolução. O que mais se espera no palco principal nessa esfera? Uma nova era e o sol brilhará pra gente respirar. Pra gente respirar.
vai me esquentar no frio. O nosso lar o sol já invadiu, a tempestade que virá será uma chuva de bênçãos. O vento deve propagar sinais e mensagens de um novo tempo. O que mais se espera no palco principal nessa esfera? Uma nova era e o sol brilhará pra gente respirar. Pra gente respirar. Uai, cara, sensacional. Valeu. Parabéns. Valeu, hein? Show de música. isso. É isso aí que a gente respire sempre, né? Sempre. isso aí, Boa, cara. vamos cuidar do planeta. Pela presença, pela simpatia agradeço. aí, pela... Essa é show. Ó, esse é o primeiro de 2 ou 3, a gente vai ter que ter outros Vamos papos, ter, né? com Tem certeza. muita Não dá pra falar história. Não dá pra num podcast só. Não dá, tem muita história, muita curiosidade. Tem. Você tem muita história que você conta nos bastidores aí que a galera tem que conhecer Vai também. ter, vai ter. Vamos ter outras oportunidades. Cara, então repete de novo o teu Insta. Instagram é gui.schwab. Schwab SCH, aquela câmera ali. SCHWAB. E tá no Spotify, no YouTube tem os clipes também, enfim. Chega lá, quem quiser, será sempre muito bem-vindo. Faz o download do CD, né? Que eu sou CD. Não, os discos estão lá, enfim, tá tudo Show. Tudo registrado. Tudo registrado, é só chegar, sejam bem-vindos. Cara, queria agradecer demais a tua presença. Obrigado pelo carinho que tá com a gente aqui. Quieto. Pô, meu irmão, é nóis, É nóis. Muito obrigado. Obrigado, WMS, Taylor. É uma honra fazer parte dessa família. E aquela coisa, não assistam só o conteúdo, curtam né, o podcast, dê o joinha lá, se inscrevam no canal, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê um monte de coisa assim, e pô, fazer isso aqui não é nada fácil. Não. Enfim, né, tá com a empresa também, vendendo violões, falando de música, a gente sabe que a gente tá no Brasil. É pura paixão, cara. É pura paixão, então assim, é importante o like ali, é importante a pessoa se inscrever no canal, sabe? Membro. Deixar a enfim. oportunidade que as marcas, tem uma marca hoje em dia forte aqui no Brasil, né? Com a marca da Taylor, é uma oportunidade. Então, a gente venham, quando vierem a São Paulo, venham na loja, venham conhecer também. É um ambiente legal, né? E agradecer, como você tá falando, a Taylor Guitars, que nos apoia aqui. A WMS Ambiente de Loja. Tá com você aqui, Gui, com o Beto. Uma honra, nessa parceria incrível. Esse cara é um cara incrível também. E você, obrigado por ter vindo do Rio aqui para estar com a gente nesse papo gostoso. Tamo junto sempre. Menino é isso aí. do Rio. Valeu, menino do Rio. Niterói. Valeu, galera. Valeu. Tchau, Até a próxima.